a tomada de decisão. O nosso texto realmente está em Gênesis capítulo 13. Abraão, ainda sendo Abrão, ali no final do capítulo 11, né, é a primeira vez que é mencionado na Bíblia. Quando Terá, seu pai, saiu da terra dele para Ur dos Caldeus, para o oeste, para Harã, e levou consigo o seu filho Abrão, levou Sara, mulher de Abrão, e levou um contrapeso, Ló. Então, em Gênesis 12, Deus chama Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que vou te mostrar, e tu vai ser uma bênção. Então, Deus chama Abraão, ali versículos 1 a 3 do capítulo 12, e promete a ele terra, promete bênção, promete que ele vai ser uma nação, e promete que ele vai ser um povo e vai abençoar vários povos. Então, ele obedeceu e saiu, como falei, e levou consigo Ló. Depois que em Harã ali morreu Terá, ele saiu com Sara e foi para onde Deus o chamou, para a terra de Canaã. Então Abrão estabeleceu-se em Hebrom. Todos os seus bens, seus gados, o que ele possuía de herdade, e Ló com seus servos, servas e também com seu gado. Eles se estabeleceram. E ali no capítulo 13 começa a acontecer algumas dificuldades no relacionamento de Abraão e Ló. E ali no versículo 7 diz: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. Então em Betel, uma intriga, começou a haver uma discussão, começaram a ter problemas de relacionamento. Por quê? Ambos tinham gado e aquela terra ela era incapaz de alimentar. O pasto que existia ali era incapaz de alimentar o gado de Abraão e de Ló. Então os pastores começaram a ter contenda. Como? Não, eu vou botar o meu gado aqui, tu não bota o teu aqui. Começou a dar uma intriga. Versículos 8 e 9. E disse Abraão a Ló, depois de todo aqueles problemas, ele falou: ora, não haja contenda entre mim e ti. Claro, porque tu é meu sobrinho, eu sou teu tio, como é que nós vamos brigar? Né? Os estranhos podem brigar, mas nós somos a mesma carne, não podemos brigar. Então, Abraão começa a conversar com Ló e disse, versículo 9, eis que toda a terra está aí diante de ti, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, eu vou para a direita, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda, mas vamos evitar de ter problemas de relacionamento. Então Abraão faz uma proposta para haver uma separação de uma união que não deveria ter existido. Agora aqui nós estamos tendo tanto problema, vamos nos separar. Aí versículo 10 e 11, Ló olhou e escolheu a campina do Jordão, porque versículo 10, levantou os olhos, versículo 10, e olhou e viu toda aquela campina do Jordão que era toda regada, antes que o Senhor destruísse a Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, ou seja, era como o jardim do Éden. E nós sabemos que quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, ele tinha uma fartura de comida, de água, tinha toda a regalia necessária para viver naquele local. Então Ló olhou e viu, isso aqui é muito bom, eu vou para esse lugar. Abraão, eu vou escolher esse caminho aqui. Ele então foi para próximo de Sodoma, então escolheu, versículo 11, para si uma campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Então resolveram o problema. Um se apartou do outro, mas ele foi para o Jordão, onde o Jordão era o rio, né? Onde regava aquela cidade, havia abundância de riqueza, havia abundância de pasto. Eu tenho tudo que eu preciso para eu viver, pensou Ló. Antes que o Senhor, o versículo diz, destruísse Sodoma. Por quê? Porque Sodoma era uma cidade perversa. Então ele escolheu viver próximo da perversidade. Foi a escolha de Ló. Será que foi a melhor decisão? Nós vamos ver qual é a consequência da decisão
de Ló. Então, o que eu devo considerar? Qual o caminho que eu devo considerar na minha vida nesse ano de 2026 que está iniciando? Quando eu tiver que tomar uma decisão, qual o caminho que eu vou escolher? Caso ou não caso para um jovem? Caso com essa moça que não é cristã, um homem, um menino, ou caso com essa moça que é cristã, né? Compro um carro ou não compro um carro? Mudo de casa ou não mudo de casa? São decisões que nós temos que tomar, né? Uma decisão talvez simples, tomo ou não tomo o café da manhã aqui ou tomo no meu trabalho? São decisões, são escolhas, mas qualquer escolha que eu faça, ela vai repercutir sobre o meu dia ou sobre a minha vida. Então, para mim decidir, conforme nós vamos ver, o que eu preciso levar em conta? Em primeiro lugar, versículo 10, a vontade de Deus para a minha vida, como salvo em Cristo Jesus, eu preciso ver a vontade de Deus. E Ló levantou os olhos, diz versículo 10, e viu. Ele decidiu pelos olhos dele. Ele não procurou a vontade de Deus para a vida dele. Ele levantou os olhos e viu. Por quê? As coisas boas que ele olhou. O mundo, irmãos, nos oferece coisas maravilhosas. Coisas que nós vamos usufruir e precisamos usufruir muitas vezes dessas coisas. Mas nós vamos ver que não deve ser o que nos impulsiona a tomar decisão para um servo de Deus fazer aquilo que honra e glorifica a Deus, fazer a vontade de Deus. Então ele não buscou orientação em Deus, assim como nós, em 2025, tomamos decisões e não buscamos, Senhor, isso é para a tua glória? Senhor, isso vai ser a tua vontade? Ló olhou e viu, não buscou a vontade de Deus. O meu propósito é superior ao teu propósito, Deus. Foi o que ele diz quando ele levanta os olhos e vê. Ele foi atraído pela concupiscência dos olhos, que é o pecado. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são pecados que levam o homem a se afastar cada vez mais de Deus. Necessito, sim, mas busque a vontade de Deus. Nós sabemos que a igreja ali no Cristal está sem pastor. Há muitos anos. Ela precisa de um pastor. Mas ainda não é a vontade de Deus que tenha um pastor ali. Então, foi feita convite para vários pastores, mas com certeza os pastores buscaram a vontade de Deus e não aceitaram o convite, porque não era a vontade de Deus. Ah, mas aquele ministério precisa, eu sou um homem de Deus, eu preciso trabalhar. Poderia ser ali, poderia, mas Deus talvez tenha chamado ele para um outro ministério. A vontade de Deus, ele pode ter vindo aqui, ter pregado naquela igreja, ter visto a necessidade dos irmãos, ele já poderia imediatamente ter decidido, mas não decidiu, porque não é a vontade de Deus. Funciona para todas as áreas da nossa vida assim, irmãos. Nós precisamos ouvir o que a Bíblia nos diz. A palavra de Deus vai nos orientar na hora de escolher. E para isso, em primeiro lugar, eu preciso ser humilde. Eu preciso ter humildade. Provérbios 3:7. Não seja sábio aos teus olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então busque ao Senhor. Não decida por ti. Tenha entendimento. E para isso, não seja guiado pelos teus olhos, seja guiado pela palavra de Deus na tua escolha, na tua decisão. Busque no Senhor. Ló decidiu pelo que os olhos viram. A campina do Jordão, as águas cristalinas, o clima, tudo que eu precisava para mim viver muito bem naquele local. Os olhos agradaram a Ló, mas as consequências nós vamos ver que foram terríveis sobre a sua vida. Uma decisão tomada pela cobiça. Eu vou te deixar o osso sem carne, Abraão, mas a picanha, a coisa boa vai ficar para mim. Foi o que ele fez com a decisão dele. Parecia ser uma melhor decisão. Versículo 12 do capítulo. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas. Ou seja, ele estava tão próximo de Sodoma que ele foi entrando na cidade perversa de Sodoma. Abraão, ao contrário, ele foi para o lado contrário da perversidade. Por quê? Porque se tu escolher esse lado, eu vou para o outro. Então, em primeiro lugar,
Nós temos que ser humilde e não achar que somos sábios. Ele se mostrou sábio. Eu não preciso de Deus. Eu vou fazer do meu jeito. Em segundo lugar, eu preciso oração, porque a oração de Deus, quando eu busco a oração a Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus vai me dar a paz necessária, irmãos. Eu fico preocupado muitas vezes, porque há tantas denominações que usam essa palavra paz, e parece que só a paz é suficiente. Não, Deus vai te dar a certeza da vontade dele. Então a paz é parte da vontade de Deus para a minha vida. Saber que aquilo ali não vai pesar na minha consciência, no meu coração, que eu estou tomando uma decisão dentro daquilo que Deus quer para a glória dele. E nós temos a palavra de Deus. Então nós não vemos na Bíblia nada que Ló tenha buscado a Deus. Senhor, é a tua vontade para a minha vida? Não, meus olhos viram. Isso foi suficiente. Josué 9,14. Então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. É tudo do meu jeito, tudo belo, tudo maravilhoso. Eu vou suprir as minhas necessidades, não buscando a vontade de Deus. Foi o que aconteceu lá em Josué 9, quando Josué, depois da derrota lá de Jericó, né? Nós dominamos, nós estamos dono de toda essa região aqui. Os gibeonitas chegaram, se aproximaram de Israel e propuseram paz com Israel. Propuseram paz. E Deus havia dito que era para exterminar todas aquelas nações, inclusive aqueles que se chegassem a Israel. E aí contaram os gibeonitas que eram seus vizinhos. Não, que moravam longe, que moravam longe e vieram ali por causa da fama de Deus. Mentiram. E Josué acreditou naquela mentira. E aí diz a palavra de Deus, versículo 15 de Josué 9, e fez paz com eles. Então eu vou ter paz. Olha, porque a palavra paz é perigosa. Eu vou ter paz com eles. E fez um concerto que lhes daria a vida, quer dizer, preservaria, não mataria eles, porque chegaram falando bem de Josué e do povo de Deus, e os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento, não vamos matar você. Só que mais tarde, eles descobriram que os gibeonitas eram vizinhos próximos dele. E aí foram obrigados, porque naquela época, quando tu jurava, tu não tinha como quebrar o juramento. E eles habitaram com o povo de Deus. E a Bíblia diz que eles foram rachadores de lenha e foram tiradores de água dos poços. Mas foram um problema no povo de Israel. Por quê? Porque aquela cultura de adoração de deuses conspirou também contra a fidelidade do povo de Deus. Não buscaram conselho, assim como eu olhei, levantei meus olhos, Ló, e viu e foi para lá. Precisamos buscar o conselho de Deus em qualquer que seja a decisão. Importante como essa aqui de Josué, de Ló, como qualquer decisão simples, né? Precisamos buscar. Não podemos, como salvos, decidir pelo nosso coração, pelos nossos olhos, pela nossa vontade. Porque nós somos servos de Deus nesse mundo, para ser diferença para as pessoas que olham para a nossa vida e possam ver que nós servimos a um Deus que merece honra, glória, louvor e submissão, porque me salvou, me tirou da minha vida de Sodoma e Gomorra que eu vivia e me colocou numa rocha firme. Então, Ele é que deve dar essa paz. Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual foste chamado em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Então, qual é a paz de Cristo? É o arbítrio, é o juízo, é o entendimento que Ele me dá. Jesus Cristo é isso na minha vida. Ele é o meu juiz, Ele me coloca de forma com que eu vá cumprir a sua vontade. Então eu tenho que crucificar o meu eu, aquilo que me agrada para poder fazer a vontade de Deus, senão eu vou tomar decisões que não agradam ao Senhor. Então Ele decide, através do Espírito que habita no meu coração, Ele vai me orientar. Eu tenho livre-arbítrio? Tenho, mas eu vou decidir porque é melhor para a glória dEle, não para a minha glória. Ele vai me dar glória se for necessário, vai, mas depois dele ser glorificado. E aí Ele vai me dar glória também, em qualquer coisa que eu faça. Mas primeiro eu preciso exaltar
ao Senhor. Ah, mas talvez ele me orientou que fosse para eu ir para aquele tal local e eu estou passando por dificuldade. Abraão passou quando ele escolheu o outro lado. Porque é o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Para Ló, no momento que ele chegou lá, tudo era belo, tudo era maravilhoso. João 14, 27, deixo-vos a minha paz, ela vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá para vocês. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o Senhor Jesus Cristo dá a paz. E nós temos que ter esse entendimento para distinguir quando ela vem dele. Porque é o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. A certeza de que a decisão que eu tomei foi a melhor porque é dentro da vontade de Deus. A paz verdadeira. Eu não vou cobrar de mim mesmo, eu não vou cobrar talvez do meu marido, né, da minha esposa, se participarmos junto da decisão, porque está dentro da vontade de Deus, por pior que seja a circunstância, que aquela decisão possa estar em algum momento parecendo ser problemática para a nossa vida. Deus vai te dar a graça lá, vai te dar a paz necessária para que Ele possa receber a glória e tu possa dar razão da tua fé em meio a essas dificuldades. Então, como saber a paz de Deus? Deuteronômio 29, 19. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para que acrescente a sede, a bebedice. Então, regras não são indícios de paz. Simplesmente porque está na palavra de Deus eu vou obedecer. Não, eu preciso ter um entendimento para que a paz verdadeira possa me dar essa sequência de fazer a vontade de Deus. É uma coisa consciente, por isso que nós adoramos a Deus com a nossa razão e o nosso entendimento, para que seja renovada a nossa mente e nós possamos ter entendimento da vontade de Deus para a nossa vida e ter essa paz. Senão nós vamos ter a maldição, que nós vamos ver que veio sobre a vida de Ló pela decisão errada. Pela decisão errada. Então, a decisão é uma consciência do juízo de Deus para mim naquela decisão, porque vai ser o melhor. Vai ser o melhor. Versículo 9. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Ló achou ter escolhido talvez a vontade de Deus, mas ele não consultou. Ló sabia que Deus tinha chamado ele para uma bênção muito grande. Por que Ló, sabendo que Moisés era mais espiritual que ele, não disse para Moisés, Moisés, escolhe o teu caminho que Deus te mandou fazer, porque esse é o caminho que Deus quer que tu faça, e aquele que sobrar para mim vai ser a vontade de Deus, mas não, ele preferiu o melhor que os seus olhos viram. Né? Então, aquele que é espiritual, ele tem que ter esse entendimento, né? Ele precisa entender de que o Senhor nos chamou para glorificar a Ele. Moisés sabia, por isso que ele ofereceu o que tu escolher, mesmo que sobre o pior para mim, vai ser o melhor, porque é a vontade de Deus. Eu não estou buscando o meu interesse. Um homem espiritual tem esse entendimento, irmãos. Ele tem perdas momentâneas para depois poder glorificar a Deus com a sua vida. E nós precisamos preservar. Então Ló, ele não levou em conta o motivo pelo qual ele estava ali como um penduricalho. Ele não era para estar ali. E ele deveria ter dado a oportunidade primeiro para Moisés. Moisés, faz isso, porque o que sobrar para mim vai ser a vontade de Deus. Abraão. Então ele entendia isso. Abraão entendeu essa situação, mas ele deixou na mão de Ló. Então o Espírito Santo nos dirige nessas escolhas, irmãos. Deuteronômio 29, 20. O Senhor não lhe quererá perdoar. Se nós escolhermos errado, nós vamos sofrer consequências pelo nosso erro, porque não buscamos ao Senhor. Ele não quererá lhe perdoar. Fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem. E toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Consequência por uma decisão tola.
que foi a decisão de Ló. Então, que sirva como aviso para as nossas vidas. E Deus deixou registrado na sua palavra para nos mostrar os dois caminhos que nós temos. E nós precisamos escolher o caminho excelente que é de um salvo em Cristo Jesus. Então, quando decidir, irmão e irmã, decida em primeiro lugar dentro da vontade de Deus, porque Ele é o juiz, Ele vai te dar a paz, mesmo que possam os dois caminhos parecerem bons, mas escolha conforme o Senhor. Em segundo lugar, quando decidir, aí vem a felicidade pessoal, aquilo que eu vou ver nesse caminho. Aí vem em segundo plano a felicidade pessoal. Vai lá para Gênesis 19, que nós lemos na entrada, Gênesis 19, capítulo 9. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então gostou do que viu e agora começou a ver as consequências, porque viu que era melhor para mim. A consequência, os homens daquela cidade, maus, perversos, que ele se aproximou tanto de lá, ele morava na entrada da cidade, e agora os homens começaram a atacar a sua casa, porque Ló havia recebido 2 anjos do Senhor, porque o Senhor veio através desses anjos dizer que destruiria Sodoma e Gomorra em razão da perversidade dessa cidade, e aqueles homens chegaram à cidade para abusar sexualmente daqueles 2 companheiros que chegaram, que eram os 2 anjos. A perversidade aonde Ló vivia, porque no primeiro momento ele gostou do que viu. Gostou do que viu. Buscou satisfazer não a vontade de Deus, mas a sua felicidade, o seu desejo. Versículo 8. E aí, eis que duas filhas tenho. Então, quando aqueles homens cercaram a casa de Ló, querendo abusar dos seus convidados, e naquela época o convidado ele tinha um privilégio muito grande, ele tinha que ser protegido naquela casa, sob pena daquilo ser manifesto publicamente, ser muito ruim para aquela família. Então ele quis proteger. O que ele fez? Ele ofereceu as 2 filhas dele virgem para aqueles homens abusarem e não tocarem nos 2 anjos, nos 2 homens que estavam ali. Então onde ele buscou a felicidade? Numa cidade de sodomitas. Sodomita significa pessoas que são sexualmente anormais, não porque nasceram com problema, não porque escolheram, são homossexuais. Então trocaram, conforme Paulo fala lá em Romanos 1, capítulo 1, versículo 19 em diante, ele fala lá, trocaram o uso da relação sexual de homem e mulher para homem com homem. Então esses homens chegaram na casa de Ló e começaram a cobrar, tu quer ser juiz de nós? Olha onde ele se meteu, a confusão que ele se meteu. E queriam tomar aqueles homens e ele oferece suas 2 filhas. O mais precioso que ele tem pela escolha errada. Ele oferece para que fossem abusadas. Gênesis 18, 20, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra chegou a mim, se multiplicando tanto, e porquanto o seu pecado se tem agravado, Deus disse, versículo 23, vou destruir isso. E aí, no caso, Abraão começa a interceder, Senhor, tu vai destruir o justo com o injusto? Por quê? Sabia Abraão que Ló estava lá naquela cidade perversa. Mas chegou a Deus de uma forma, tudo o que aquela cidade fazia, e Deus disse, vou exterminar. E Abraão começa a negociar com Deus. Mas se tu encontrar lá, Senhor, 50 justo, tu vai destruir? Longe de mim, Deus falou para ele, que eu destrua o ímpio com o justo. E aí Abraão diz, e se tiver 45? E aí ele começou a barganhar com Deus, se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 15, e se tiver 10? Deus diz para ele, não vou destruir. Então imagina, Ló habitava lá, ele, a mulher e as 2 filhas. Deus disse, eu não vou destruir se eu encontrar lá 10 justos. E mais os 2 futuros genros dele estavam morando lá. Deus disse, não vou destruir. Então olha o local aonde se meteu
Ló. Segundo Pedro 2, 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado de sua vida, dissoluta dos homens abomináveis, aonde ele foi morar. Jó vivia uma vida tão enfadada lá naquele lugar, que o apóstolo Pedro fala aqui, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via, ouvia sobre as obras injustas que eram feitas lá. Então olha a escolha desse homem. Pareceu boa no primeiro momento, mas foi uma infelicidade enquanto ele viveu lá. E o gado pastando, com água, com tudo, toda a estrutura que ele tinha, mas vivia afligido, porque não buscou a vontade de Deus para a sua vida. Então nós vivemos muitas vezes atribulados, irmãos, por causa das nossas más escolhas. E queremos botar culpa às vezes em Deus. Por que tu permite isso, meu Deus? Por que comigo? Eu não sou melhor que ninguém, irmão, irmã, nem um irmão, para sofrer consequências de danos que nós provocamos. Só porque eu sou salvo. Busque a Deus. E se for dentro da vontade de Deus, a tribulação, Ele vai te dar a graça necessária. Mas busque a Deus na sua decisão. Dependa de Deus, não dependa de ti mesmo. Busque o Senhor. E se Ele permitir, glorifique a Ele naquela situação. Romanos 14, 22. Tem fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, se nós decidimos por fé fazer a vontade de Deus, nós não vamos cobrar nem de mim, nem de Deus, nem de ninguém a nossa decisão, por pior que seja a circunstância que nós estejamos. Eu estou dentro da tua vontade, meu Deus. Eu creio que é isso. É o que tu quer para a minha vida nesse momento. Porque eu estou abrindo mão de tudo aquilo que seria a minha felicidade para fazer a tua vontade. E tu me orientou que fosse assim. Eu estou aqui porque tu deseja que seja aqui. É duro, mas nós precisamos, irmãos, ter esse comportamento. Feliz é a consciência tranquila, pois não sofrerá por suas decisões. É o que diz o versículo. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. A consciência nunca vai cobrar. Muitas vezes nós compramos um carro, o carro dá tanto problema, e aí nós começamos a cobrar de nós mesmos, né? A nossa consciência nos mata. Ah, vou vender porque eu não quero mais. Me decepcionei tanto que eu vou vender. Então é um desafio para nossas vidas. Alguém disse, o homem é senhor de sua escolha e escravo das consequências. Então ele escolhe e fica escravo dessa escolha e as consequências vêm sobre ele, quando é fora da vontade de Deus. Tem poder para escolher, sim, mas fica à mercê da sua decisão quando é fora da vontade de Deus. Então Deus dá, irmãos, essa graça. Eu posso dizer para os irmãos que ainda hoje eu tenho decisões, depois de salvo, na minha vida, que foram feitas fora da vontade de Deus. Ainda hoje eu sofro consequência por elas. Ainda sofro. Decisões erradas. Porque eu olhei e parecia ser melhor. Me deu felicidade naquele primeiro momento, mas depois, às vezes tu acorda de madrugada e está lá tua consciência te cobrando. Feliz aquele que não se cobra, porque foi por fé na vontade de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Temos que decidir sim, mas faça da forma correta. Então, a palavra de Deus nos mostra que a vontade de Deus em primeiro lugar, porque Deus sabe os dois lados e vai nos mostrar o melhor caminho. Em segundo lugar, a felicidade pessoal vai ser plena naquela decisão dentro da vontade de Deus, quando nós buscamos a vontade de Deus, a nossa consciência não vai cobrar. E em terceiro lugar, quando nós temos pessoas conosco, a felicidade alheia é envolvida na nossa decisão. O impacto da minha decisão na minha mulher, nos meus filhos, nos meus pais, nas pessoas que estão em volta de mim e que dependem de mim, isso impacta as pessoas e nós nunca pensamos nisso. Nós tomamos decisões assim, fora da vontade de Deus. A felicidade dos outros. Lá em Gênesis 19:30, Ló diz,
E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. Ló havia dito para Deus: se tu encontrar lá 10, tu vai destruir. E se tu ler todo o capítulo 19, Deus não encontrou 10 lá. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque saiu Ló, a mulher e as 2 filhas só. Então, 10 menos 4, faltou 6 pessoas justas lá para Deus poupar aquela toda a cidade. E Deus pouparia todos aqueles ímpios por causa de 10 pessoas. Mas ele não encontrou. Ele não encontrou. Então, inevitavelmente afetou a decisão de Ló toda a sua família. Em primeiro lugar, nós vemos o que afetou. Ele perdeu seus bens, versículo 30 do capítulo 19. Ele perdeu seus bens em razão da sua felicidade pessoal, afetando os outros. Então, 19 e 30, ele perdeu os seus bens. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna com suas filhas. Mas cadê o gado? Cadê tudo que ele tinha? Cadê os servos? Ló foi para uma caverna, ele e suas 2 filhas. Perdeu os seus bens. Tudo aquilo que ele levou para multiplicar perto de Sodoma, ele perdeu. Ele não tinha nem água para tomar lá. Toda a sua subsistência, ele não tinha o que comer. Perdeu a comunhão com Abrão. Capítulo 13, versículo 14. No momento que ele se apartou para o lado de Sodoma, e Abraão foi para o outro lado, ele perdeu a comunhão. O homem que veio com ele até ali, deixou de ter comunhão com ele. Ele perdeu a sua esposa, 19 e 26 de Gênesis. 19 e 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Os anjos disseram: pega a tua mulher, as tuas filhas, tudo que tu tem na tua casa e vai, olha só para frente, não olha para trás. A mulher de Ló, no momento em que viu talvez aquele estrondo, aquele barulho, quando Deus lançou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e aquela fumaça subia, ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. O coração da mulher de Ló estava cheio de pecado. Sodoma estava ali na vida daquela mulher. Ela era uma pessoa que foi poupada porque saiu dali, mas o coração dela nunca saiu de lá. No momento que ela olha para trás, ela olhou e diz: ó Deus, eu não quero abandonar aquilo. E Deus fulminou ela. Não quis olhar para Deus. Não quis fazer a vontade de Deus. Vontade do mundo, pereceu. Então será que ela era justa? Eu não sei. A palavra de Deus diz que ela pereceu. Saíram como justos, foram poupados, mas no meio do caminho pereceu. Creio que seja justa, mas é como o salvo, no meio da jornada da vida cristã, vai sendo distraído pelas coisas do mundo e vai deixando de servir a Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Se Deus diz na sua palavra, olha para frente, Paulo diz: eu corro para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, estou olhando para frente, estou olhando para o céu, nada está me distraindo. A esposa de Ló foi distraída pelas coisas do mundo. E Deus fulminou ela. Pode acontecer conosco também, irmãos, para que nós não sejamos um tropeço. Porque Deus disse que ia tirar os justos de lá. Mas como tu é justo se tu olha para trás? Não pode voltar. O salvo em Cristo Jesus, ele não pode voltar a fazer as coisas da velha carne, porque é uma nova criatura. Então ele perdeu a esposa, se transformou numa estátua de sal, porque nunca, talvez, quisesse ter saído lá daquela situação. E ele perdeu seu testemunho. Versículo 14 do capítulo 19, ele perdeu seu testemunho. Quando estava para sair dali, os anjos dizendo: vamos, vamos, vamos. Ele pegou e falou lá com seus genros. Então saiu Ló e falou com seus genros aos que haviam de tomar as suas filhas e disse: levantai-vos, saí daqui,
porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi visto, porém, como zombador, como um gozador, como um hilário aos olhos de seus genros. Ou seja, o testemunho de vida de Ló, por viver tão dentro daquela cultura, não impactou seus genros. Eles não criam no Deus que Ló dizia crer, porque a vida de Ló não mostrava, não dava segurança. Vale a pena crer em Deus. Esse Deus que tu diz aí, que é o mesmo Deus de Abraão, vale a pena crer. Os genros não creram e eles pereceram lá. Então, Ló teve a oportunidade de levar salvação. Aquele povo ele não levou, porque a Bíblia não diz que alguém se converteu pelo testemunho dele, e quanto menos aqueles que estavam na casa dele, que eram os genros, que iam tomar as 2 filhas que ele ofereceu para aqueles profanos. Perdeu o testemunho, irmãos. E acontece conosco muitas vezes pelas decisões fora da vontade de Deus. Nos comprometemos tanto com as coisas do mundo, que as pessoas vão olhar, não, isso aí para mim ser crente, como ele diz que é crente, não você. Além de perder o testemunho, ele perdeu a vergonha, perdeu o pudor. As suas 2 filhas, versículo 36, conceberam de Ló. Conceberam de Ló. Versículo 36, conceberam de Ló. Por quê? Porque lá na caverna elas disseram, os versículos anteriores, nós precisamos preservar a genealogia, a semente de nosso pai, porque aqui não tem mais homem, todos aqueles homens pereceram. Olha só a cabeça delas. Mais uma vez buscar fazer as coisas do seu jeito. Se Deus desejasse preservar aquela semente, aqueles genros teriam talvez sido salvos, ou Deus daria outros genros mais tarde. Mas Ló, sendo embriagado lá naquela caverna, porque foi tão próximo do pecado, que depois possuiu as suas 2 filhas, porque elas o embriagaram, e ele não sentiu quando elas chegaram, deitaram com ele e saíram. Perdeu a consciência de um homem que deveria viver para servir a Deus, envolvido com as coisas do mundo ao ponto de se embriagar, se embebedar. Então, por que isso? Porque ele havia oferecido lá para aqueles homens, quando chegaram para possuir os anjos, lá, toma elas aqui. Elas viram que, para o meu pai eu não sou nada. Ele não me preservou. O pai que preserva as filhas deveria, não, minha filha, fica aqui, eu vou lá brigar com aqueles camaradas lá, mas ninguém vai tocar em vocês. Posso perder a vida, mas eles vão ter que me matar para depois possuir. Então elas perderam, elas viram que não tinha testemunho nenhum na vida daquele homem. É meu pai, mas não é um servo de Deus. Por isso que elas se deitaram com ele. E aí nasceram Moabe e Amon, que foram um problema depois para os israelitas. São descendentes de Ló, sim, ele teve descendência, mas deveria ser dessa forma? Não, porque foi fora da vontade de Deus. Quando é fora da vontade de Deus, acontecem todas essas situações. Então, consequências de decisões erradas de um homem que olhou e acabou, a partir disso aí, tomando uma decisão que afetou ele, a vida da família e de todos aqueles que dependiam dele. A vontade de Deus é superior a tudo, irmãos. Para depois nós olharmos para as coisas. Não seja ganancioso, não seja prepotente, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e busque orientação no Senhor, para que tu possa com as tuas decisões honrar e glorificar a Deus. Não permita que o mundo te influencie. Né? Tem um irmão em Cristo, tem o pastor da igreja, tem talvez o teu pai e a tua mãe salvo para poder te orientar, e a oração que vai te dar a paz necessária, buscando no Senhor, a partir dessas pessoas que podem te auxiliar. Nós somos preservados para congregar aqui justamente para termos esses apoios nesses momentos de grande dificuldade, de escolha, para nos orientarmos com pessoas mais espirituais. Abraão era muito mais espiritual do que Ló, mas Ló não quis saber. E às vezes nós agimos assim, irmãos, por não pegar o conselho com o pastor muitas vezes. Mas o pastor vai falar para fulano, ciclano, não vai falar para ninguém.
Ele é um servo de Deus para te orientar. E o irmão da tua confiança também da mesma forma. Pode orar junto contigo, né? E se for necessário, bota no grupo da igreja para que a igreja possa dividir contigo essa carga e Deus te dá a paz necessária para que tu tenha verdadeira felicidade naquilo que tu vai verdadeiramente fazer. Ló conhecia a Deus, assim como nós conhecemos a Deus. Conhecemos a Cristo como Salvador. Não podemos decidir, então, irmãos, em viver vidas entre os incrédulos, sendo um tropeço, aonde a nossa decisão vai levar a pecar. E quando há um pecado, vai ser uma consequência de pecados em cima, para que possa cair o nosso testemunho. Não ache que, por errar uma vez, tu vai continuar fazendo várias e várias vezes. Como falei, até hoje eu tenho consequências sobre decisões erradas, mas eu tenho procurado ser o mais assertivo dentro da vontade de Deus, para evitar que a minha vida, a minha família sofra em razão dessas consequências, né? É bom sempre levar em conta que aqui não é crucificar a Ló e exaltar a Abraão, não. É ver o que a palavra de Deus nos mostra de decisões aonde a vontade de Deus foi feita, né? Abraão foi uma bênção, com todas as dificuldades que ele passou. A nação de Israel existe hoje porque esse homem foi fiel. Não foi para Sodoma, foi na vontade de Deus. João 17, 15 a 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É para o crente. Santifica na palavra de Deus. Como salvo em Cristo, temos que ter essa consciência que não somos desse mundo. E se não somos desse mundo, por que Deus nos deixa no mundo? Para que Ele receba a glória. Para que Ele receba a glória. Para que nós possamos fazer a sua vontade e mostrar àqueles que ainda não creem em Jesus Cristo que dá para fazer as coisas para a glória de Deus quando nós dependemos dEle. Nosso testemunho deve impactar as pessoas e não o mundo impactar a nossa vida. Santificar, conforme diz a palavra de Deus, santifica na palavra, é separar, é tirar tudo que não agrada a Deus da minha vida, dia a dia. Não é de uma vez, é dia a dia, para que Deus possa me usar para a sua glória. Deus teve misericórdia ainda de Ló, das suas duas filhas, apesar dessa decisão errada. Salvou-os, preservou a linhagem da forma que foi feito, mas ainda preservou. Por quê? Por que isso? Porque Ló, mesmo sendo pecador, como nós somos, irmãos, ele demonstrou que cria que Deus havia da semente da mulher trazer o Messias. Ele cria que aquela verdade dita a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te dar, e eu vou te abençoar, e a partir da tua família nações serão abençoadas. Ele cria que o Messias via dali. Por isso que ele foi preservado. Por isso que ele foi preservado. Mas foi um tropeço. Que nós, como salvos em Cristo, tenhamos isso em mente, para sabermos que somos salvos, mas isso não nos dá a garantia de fazer as coisas do nosso jeito. Busque a vontade de Deus para que Deus possa ser honrado com a nossa vida. Então, Deus o preservou o justo no meio dos injustos. Deus será fiel conosco. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14, 12, 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, não é do Pai, mas sim do mundo. E Satanás instigando nós a cairmos. Então, que possa ser relevante nesse ano de 2026, decisões dentro da vontade de Deus, para depois ver a tua felicidade pessoal e a felicidade das pessoas que estão contigo. E aquele que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador, meu convite, seja pela rede social ou presente pessoalmente, é para que reflita no que foi falado na manhã de hoje, né? Como está a tua vida diante de Deus? Se não tem Jesus Cristo como Salvador, a decisão principal é crer nele como Salvador. Nesse dia, nesse ano que se inicia, né? Metade já para final de fevereiro, mas talvez seja hoje o dia para fazer uma decisão, a mais importante da tua vida. Crer em Jesus Cristo
como Salvador, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Romanos 6, 23. Então, saiba que tu já está morto, já está como Sodoma, destruída, mas Deus quer te resgatar de lá. E o momento pode ser hoje, o dia pode ser hoje. Nos procure e nós te mostramos na palavra de Deus como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador. Na verdade vos digo que o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Só Jesus Cristo pode te dar vida. Receba Ele como Salvador. Tem o céu. Não tem esse mundo, tem o céu para ti eternamente. Por meio da fé, da obediência ao chamado. Humilhe-se diante de Deus. Reconheça, Senhor, eu preciso de ti. E a decisão é hoje. Busque a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que tu creias em Cristo como Salvador. Não é por força, mas pelo Espírito. Que Deus possa falar ao teu coração e fazer a obra que Deus apraz na tua vida. Amém?